Boa noite, então, a todos. Vamos iniciar o nosso conteúdo, dando continuidade, né? Hoje a gente inicia o capítulo 7, que nós vamos ver estudos de casos, né, pontuais em relação ao tema nosso da perícia. Não tive tempo ainda de olhar as provas, provavelmente eu devo olhar no fim de semana, né, para segunda-feira emitir a nota, ok? Então, o nosso primeiro caso, o que eu estou pensando e propondo para a gente, né? Nesse primeiro caso, é uma reclamação trabalhista. Então, nós vamos analisar, né, todo o processo que foi construído pelo perito, né, para poder, depois, posteriormente, ele formular o seu parecer, né? Seu laudo, seu parecer, o que seja. Então, mas nesse caso específico, nós só vamos analisar passo a passo do processo que foi feito para averiguar o que houve de incorreto que na ação trabalhista que foi impetrada foi solicitado, né, e a revisão dos cálculos, né? Então a gente vai ler a minha metodologia hoje, a gente vai ler esse caso todo, né? E aí para amanhã eu vou pedir para vocês, é bom até conforme a gente for apresentando o conteúdo, vocês já irem anotando, porque amanhã eu vou querer que cada um de vocês me descreva, né, os pontos que vocês acharam pertinentes em relação a essa reclamação trabalhista, né? Então eu quero que vocês pontuem, né? Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, cada um vai pontuar o seu. E depois vai me mandar no zap, né? Que eu vou fazer um consolidado lá para a gente tentar discutir melhor mais para frente e em outros casos que houver. Então, essa é uma situação real, né, que ocorreu numa vara de trabalho, né? Esse primeiro caso nosso, né, é uma reclamação trabalhista, né, que se deu lá em 2015, ó. Então, vamos contra uma empresa de indústria e comércio de imóveis, da qual o reclamante era empregado, né? Então, o reclamante, dentro de um processo que houve, né, o litígio, esse empregado, na condição de reclamante, declara que foi admitido pela reclamada em 10 de maio de 2014 e demitido em 30 de janeiro de 15. Então, quer dizer, não ficou um ano na empresa, né, sendo a demissão sem justa causa, e sua remuneração mensal correspondia a R$ 1.200 nesse período. O reclamante declara ainda que a reclamada veio a assinar a carteira somente dia 1º de outubro de 2014. Então, quer dizer, quase 5 meses depois. O que se deveu ao fato de a reclamada ter extraviado a sua carteira de trabalho e a reencontrado somente nessa data. Então, quer dizer, não fez o registro na data correta porque a empresa diz ter perdido a carteira e que só encontrou depois em outubro. Tá bom, muito bem essa conversa. De acordo com o artigo 29 da CLT, o registro do funcionário deve ser no máximo 48 horas após a admissão. Então, quer dizer, tem 2 dias para fazer o registro, né, de acordo com a CLT, artigo 29. Desta forma, o reclamante veio requerer a ratificação da data de admissão registrada em sua carteira, a qual ocorreu efetivamente em 10 de maio de 2014. Tendo direito nesse período omitido pelo empregador as seguintes verbas: férias acrescidas de 1/3, 13º,
horas extras, adicional de periculosidade e insalubridade, FGTS e a respectiva multa. Né? Porque para rescisão contratual dele, constou apenas o mês de outubro, novembro, dezembro e janeiro. Né? Então, 4 meses. Então, quer dizer, sendo que ele ficou mais 4 meses e pouquinho, ficou sem carteira. Então, a ação é que ele requer alguma diferença remuneratória. Além disso, o reclamante não recebeu devidamente as verbas rescisórias, conforme a legislação preconiza. Vocês estão me ouvindo perfeitamente e estão visualizando a atividade aí? Sim. Beleza. Então, ele tá, além do reclamante, diz que não recebeu as verbas rescisórias, sendo elas o saldo de salário, os depósitos do FGTS e a multa rescisória de 40%, férias proporcionais ao período e acréscimo de um terço do salário também proporcional. 13º, horas extras, aviso prévio, adicional de insalubridade, periculosidade, de acordo com a função e cargo que ele ocupa na organização. Sendo assim, além das verbas em haver pelo reclamado, referente ao período em que não houve registro, há ainda verbas rescisórias, não pagas pela empresa. Então, quer dizer, ele foi registrado com data posterior ao que ele entrou, esse período que ele entrou não foi computado como registro e logo, se não foi computado como registro, ele não teve FGTS, ele não teve férias, ele não teve 13º baseado nesse período em que não havia registro. E além desse fato, ele também não recebeu as verbas da rescisão contratual. Então, ele foi na justiça requerer o que lhe é de direito. Diante da petição inicial, das provas apresentadas e dos prazos da defesa, apresenta-se a seguir os valores apurados pelos peritos, de acordo com os laudos apresentados. Anexo na página 79. A partir disso, foram realizadas análises e interpretações das sentenças referentes às reclamações dos casos 1 e casos 2, como forma de realizar o papel do perito contador assistente, para fins de comparação com os cálculos de liquidação dos peritos contadores que apresentaram os laudos contábeis. Né? Então, o caso 1, como forma de realizar o papel, considerando que um dos objetivos do trabalho é a comparação dos cálculos, cada tabela apresentada possui 2 colunas inseridas. Uma coluna destaca a apuração do cálculo do perito e a outra consta a diferença encontrada através da comparação realizada. Então, o que foi encontrado e o que foi calculado pelo perito. Né? O reconhecimento do vínculo empregatício anterior ao registro da reclamante. Então, o primeiro fato analisado foi de averiguar se realmente ele tinha sido contratado a partir da data do dia, fala lá do dia 10 de maio. Aqui, ó. Vamos ver o que fala. Conforme determinação do juiz, foi retificado o período para a real data de admissão, em 1/4, e demissão sem justa causa em 5 de janeiro de 2015. Então, quer dizer, o juiz acatou que ele vá ser registrado a partir de 1/4 até 5 de janeiro de 2015. Onde deve haver o reclamado ao reclamante, dentro desse período já incluso, o prazo de aviso prévio, sendo o salário inicial de R$ 880. Outro sim deve ao reclamante o 13º e férias proporcionais, acrescidas de 1/3,
referente ao período retificado e FGTS acrescido da multa de 40%. Então, quer dizer que daquele período, né, o juiz determinou que o salário vai ser 880, que devia ser o salário mínimo da época, e falou-se para calcular também o que é de direito. 13º, férias proporcionais, mais 1/3, FGTS e mais a multa de 40%. Então, quer dizer... Professor. Oi, pode dizer. Não entendi porque 880 não era 1.200? Então, mas 1.200 foi o que ele foi negociado com o empregador. Só os 1.200 é como se fosse o acerto total? Não, o 1.200 é o salário. Só que como o empregador só registrou ele a partir de outubro, então quer dizer, o juiz ele não tem uma base de qual seria o salário antes. Então o que o juiz determinou? Que o salário fosse 880. Que provavelmente deva ser, na época, vamos dizer, o salário mínimo. Seria o salário mínimo da época, 880. Então o juiz falou, você vai fazer o cálculo baseado em 880. Ok? Esse cálculo de 880 é de abril a outubro ou de abril a janeiro? De abril a... só no mês de abril. No mês de abril, ele disse. Ah, entendi. Diante da fundamentação... Oi? Diante da fundamentação... Alguém? Oi, Marina, diga. Ô, professor, desculpa, eu esqueci que ligado. Diante da fundamentação do juiz, que tomou por base o artigo 29, cabe salientar que o empregado deveria ter sido registrado em até 42 horas. Então, ele ainda retificou a situação que ele tem que ser registrado no máximo em 48 horas após a admissão. Então, na tabela 1 foram apresentados os valores devidos sobre o período omitido em questão referente ao 13º salário. Aqui, ó. Tabela 1, período sem registro na carteira. Então ele teve a quantidade de meses. O mês de 1/4 a 30/4, tá aqui, ó. O salário base era 880. Ele ficou o salário de 13º devido para ele, de 73,33. De 1/5 de 14 a 30/9 de 14, que foi o período ainda que ele não tinha registro, estipulou 1.200, que era o salário base dele. Aqui, ó. 13º salário, R$500. Né? Então, o valor pago foi 1.250. O valor pago a maior, 676. E a apuração do perito foi de 750. Uma diferença de 73 e 33. Vamos ver o que ele fala aqui mais adiante. Bom, o período retificado, conforme a sentença, bem como os recibos de pagamento, comprovando a admissão em abril de 2014, servem como base para cálculo acima realizado. O reclamado pagou, na época, o valor de 1.250, referente 13º ao reclamante. No entanto, o valor devido seria 573,33, de acordo com o salário base, correspondente a cada mês. Desta forma, foi pago ao empregado o valor de 676. Observa-se que o perito apurou um valor diferente. Isso ocorreu pois ele utilizou o período de 10 de maio de 2014
a 30 de setembro de 2014. Logo, calculou 5 meses, apurando o valor pago ao maior de R$ 750. Não sendo observado o período deferido na sentença. Sendo isto justificado, a diferença apurada nesse cálculo foi de 73 e 33. Né? Então, ele calculou, vamos lá interpretar isso aqui de novo. Ele calculou, observe que o perito apurou um valor diferente, isso ocorreu porque ele utilizou o período a 30 de setembro. Logo, calculou sobre 5 meses, apurando um valor pago a maior de 750. Tá. Porque ele não considerou o mês de abril. Foi era 1.250 menos 500, deu 750. Porém, com o cálculo correto, ele havia pago 676 a mais. Então, uma diferença a menor de 73 e 33. Né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Força. Então, quer dizer, de acordo com a análise do perito, ele ficou sem pagar R$ 73,33. Então, quer dizer, já é um valor a crescer. Ainda sobre o reconhecimento do vínculo, anterior ao registrado na carteira, foi demonstrado o cálculo das férias proporcionais, acrescidas de 1/3, sendo que a base de cálculo foi o salário base de 880 em abril e 1.200 de maio a setembro. Então, está aqui também as férias. Período sem registro, 880, férias proporcionais, né? Como que calcula as férias proporcionais? Quem sabe dizer como que achou esse 73 aqui? Hein? Proporcional ao mês trabalhado. Mas como é que calcula? O salário dividido por 3 e o valor que seria pago em salário base. Posso falar? Pode falar. É o valor do salário dividido por 12 multiplicado pela quantidade de meses. Exatamente. Como é um mês só, porque ele está fazendo esse cálculo, ó, período de 1/4 a 30/4. Então, é só 880 dividido por 12. Ele só está calculando um mês. Então, de 880, ele teve um período de férias de 73. É o terço que é por 3, né? Aqui 1/3, ó, adicional de 1/3. Aí é 73 dividido por 3. Isso. Então, ele tem direito, valor a pagar 97. E a mesma coisa ocorreu aqui, 1.200 vai dar 100, né? Dividido por 12, vezes 5, ó, quantidade de meses, né? Que é o período que ele ficou sem registro, R$ 500. Tá aqui, ó. Então, o valor a pagar seria de 764,44. E o perito, apuração do perito, 667,67. Mas eu não estou entendendo o valor a pagar. Deixa eu só ler. Professor, Espera aí um pouco. eu não tô entendendo porque o cálculo do perito tá dando a menor, ao invés de ser a maior, porque no caso aí, o empregador pagou o funcionário só a partir dos meses que assinou a carteira. E Não. O perito deveria calcular desde quando ele entrou. Não, ele está calculando desde quando ele entrou.
de acordo com o que foi apresentado a ele. Ele tá fazendo os cálculos para ser inserido na carteira. Tá entendendo? Aqui é os cálculos, tanto que o período, ó, é o período que ele está sem registro. Então, ele vai ver realmente o que foi pago e o que o perito apurou. No caso, o que o perito está apurando aí está sendo a menor. Mas o que... deixa eu só ler uma coisa aqui, ó. Quer ver? Só um minutinho que eu vou acabar de explicar. Só para mim ler uma... Onde ele fala... Considerando que os objetos é a comparação do cálculo, tabela apresentada possui duas colunas. Uma coluna destaca a apuração do cálculo do perito e outro consta a diferença encontrada. Uma coluna destaca a apuração do cálculo do perito e outra, aqui ó, está escrito aqui, ó, quero interpretar isso aqui. A apuração do cálculo e outra consta a diferença encontrada através da comparação realizada. É a comparação dos cálculos. Cada tabela apresentada possui duas colunas inseridas. Uma coluna destaca a apuração do cálculo do perito e a outra consta a diferença encontrada através... Não, mas que nem... Eu estou entendendo que nesse caso aqui, só para a gente entender, que esse cálculo aqui, ó, até aqui. Essa parte foi o perito que fez. O que foi apurado pelo perito é o que realmente estava lá. E o que ele apurou, não o que ele fez. O que ele fez está aqui, ó. Estão entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, dando sequência. Entendi não, professor. Porque senão, que nem aqui nesse caso. Nesse caso, o valor pago é maior. O valor pago foi 1.200. Esse cálculo que quem está fazendo aqui, quem que é? É o perito. Certo? Esse cálculo é o perito. A apuração do perito é o que ele apurou, que ele encontrou. Né? Da mesma forma aqui, ó. Aqui ele apurou esses valores. E o que ele encontrou, vamos dizer, na documentação é esse valor. Vamos tentar aqui, vamos ler aqui. A diferença encontrada da mesma forma que no cálculo anterior se dá devido ao período considerado pelo perito. Ah, tá. Eu acho, professor, é porque tem 10 dias a menos no cálculo do perito, né? Aqui... É um mês e 10 dias, porque o período lá... porque o período é 1/4, exato, né? E o outro é 10 de maio, 10/5. Exato, aqui, ó, tá aqui, né, ó. Cadê? Aí, praticamente elimina os 73... E aqui reduz um pouquinho no... Era para reduzir, né? No 666, mas não bate não mesmo. Não, tá certo. Então é isso mesmo. É porque o que foi levantado, o que está sendo calculado, é com base de 1/4, que o juiz mandou fazer. Mas por que aí ele apurou de 10 de maio? Estou entendendo isso agora. Assim, eu entendi agora que ele fez o cálculo considerando a partir do dia 1º, né? Que o juiz falou de 880, e ele fez considerando a data que realmente foi admitido, que é a data de 10/5. 10/5. Tá. Então, por isso que tem essa diferença. Então, tá aqui, ó. A diferença encontrada da mesma forma que no cálculo anterior se dá devido ao período considerado pelo perito.
sendo ele de 10 de maio a 30 de setembro. Os dois cálculos foram realizados da mesma forma, tanto o desse estudo como o do perito contador. Porém, foi utilizada a quantidade de meses diferentes, sendo a diferença equivalente a 96 e 77. Está aqui, ó. No caso, então, os 96 é os dos 10 dias, né? Um mês e 10 dias. Um mês e 10 dias, né? Porque o período aqui, ó, é 10 de maio e o juiz mandou a partir de 1/4. 9 dias, né? Tanto que dá aqui, ó, aqui dá a diferença de 97 e 78, aqui dá 96 e 77. R$1. Então vamos lá. O FGTS sobre o período retificado foi comparado ao cálculo do perito. Também apurou-se diferenças, conforme a tabela 3. Houve a diferença de R$ 70,40, pois não houve consideração do mês de abril de 2014 por parte do perito. Então, salário base, o FGTS, 70,40, 1.200, tal, 540. A apuração do perito, ele começou a partir do mês 5. Aqui, ó, 96 e 96. Então, dá uma diferença também de 70,40. Vamos lá. De acordo com a determinação do juiz sobre o valor total do FGTS, devidamente atualizado monetariamente, deve ser liberado ao reclamante um acréscimo de 40%. Então, além do FGTS, tem a multa de 40%. Verbas rescisórias. O juiz condena o reclamado a pagar o saldo de salário referente a janeiro de 2015 e as férias proporcionais à crescida de 1/3. Ainda devem ser liberados ao reclamante os depósitos de FGTS, devido a crescido a multa de 40%. Então, o juiz condenou o reclamado a pagar. Beleza. Vamos ver agora como é que vai ser esses cálculos, então. Então, o mês de janeiro, que é o saldo de salário, né? Mais E professor, estão pedindo para você aceitar aí alguns alunos. Ah, tá. É que eu não estou enxergando aqui, desculpa. Obrigado, viu? Vamos lá. Mês da rescisão, então, que não houve as verbas rescisórias também. Então, o juiz manda calcular também. Então, 5 dias trabalhados, né? Salário em folha é 1.200, salário por fora era 800. Ó, tem essa informação. O salário total era 2.000. O valor devido, 333. Então, vamos ver como é que ele calculou isso daí também. 2.000 dividido por 30, né? Por 30 igual vezes 5. Exatamente. Então, ele pegou o salário de 2.000, dividiu por 30, né? Que é por mês, deu 66 vezes 5 dias, deu 333. Então, o saldo de salário do mês de janeiro de 2015 é 333 que ele tem de direito. E ele não recebeu nada, então não há diferença. Então, no mês de janeiro de 2015, mês de sua rescisão, o empregado trabalhou durante 5 dias, sem receber salários referente aos dias trabalhados. Sendo assim, calculou-se proporcionalmente ao seu salário normal, sendo 1.200 em folha, mais 800 por via recibos, sobre os 5 dias trabalhados. Da mesma forma, o perito contador realizou, não apurando-se qualquer diferença. Então, tá aqui, ó, não houve diferença. As férias, então quer dizer, tudo isso aqui, né, vai sendo computado, tanto para mais quanto para menos, para depois no consolidado final. Então, tudo isso daqui é denominado, né, esse trabalho aqui é denominado papel de trabalho, né, que vai servir depois como base para ele, para a formulação do seu relatório final. Ok?
Apesar que nessas circunstâncias de hoje a gente só vai ver essa análise, a gente só vai averiguar essa análise do processo todo, né? Como é que tem que ser instituído. Vamos lá. Tá, aqui já passamos, aqui também, aqui. Então, já. Férias proporcionais acrescidas de 1/3. Então, salário em folha, salário por fora, 1/5 a 30/9, 1.200. 1/10 de 2000, ele só teve o salário por fora a partir do registro, né? Agora não sei porquê. Então deu 5 meses de 1.200 dá 6.000. Aí depois o salário de 1/10 a 30/10 de 14, 1.200 mais 704 por fora. Por que também 704? Não vai relatar. Dá 1.904. E de 1/11 de 2/14 a 31/12. 2 meses. Né? 1.200 mais 800, 2.000, 2.000 vezes 12. Então, total, somando todos esses valores, dá 12.784. Né? Dividido por 9, né? Porque dá 9 meses, vamos lá, mês 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? No mês de janeiro, ele só foi um mês, foi 5 dias, né? Tanto que ele calcula aqui apenas até 31/12. Férias proporcionais acrescida de 1/3. Então, as férias... Ele saiu dia 5 de janeiro, foi, professor? Ele saiu dia 5 de janeiro. E os 5 foi pagado por fora, né? Foi pago por fora. O 5 está aqui, ó. 5 dias trabalhado. Entendi. Está calculado já para depois ele fazer o consolidado. Ele está levantando o que é de direito dele. Então dá 1.420,44. A tabela 5 apresenta o valor devido proporcionalmente no que se refere às férias no ano de 2014, sendo que seu cálculo efetivamente consta na próxima etapa, conforme a tabela 6. Cálculo de férias proporcionais acrescidas de 1/3. Então, férias de 9/12, como que 1.065. Porque ele achou 1.065. 355 é 1/3, total de férias 1.420,44. Tá aqui, ó. Mas deixa eu calcular uma coisa aqui só para me entender. 12.784 por 9. Deixa eu dar isso. 7.000, não. Então aqui dividido por 12. 12.784 dividido por 12, 1.065 vezes média de 9 meses. Dividido por 9, tá. Exato. Dividido por 9 vai dar 1.420,44. Se você pegar, deixa eu só entender aqui uma coisa.
As férias, vamos ler aqui. 9 de 12 horas. Dá 1.065, mais um terço aqui igual a esse, dividido por 3. Aqui dá esse mais esse. Então dá a mesma coisa. Então aqui, como que ele achou? Ele pegou 12.784, dividiu por 12, deu 1.065. Dividiu esse por 3, 355. Então deu 1.420,44. E a apuração do perito foi 2.222,23. Uma diferença a menor de 801,79. Vamos ver como que ele encontrou isso. As férias proporcionais, conforme demonstrado na tabela 5, foram calculadas de acordo com a fundamentação do juiz, que com base citou o artigo 147 da CLT. Desta forma, o mês de janeiro de 2015 não foi considerado no cálculo, pois não equivale a 1/12 de férias, sendo considerado 9 meses de serviço. O perito contador considerou o período de 10 meses de serviço sobre um salário de 2.000, ao invés de calcular sobre a média. Então, apurou-se uma diferença de 801,79. Então, quer dizer, o perito ele considerou 10 meses e sobre um salário de 2.000, ao invés de calcular sobre a média, né? Do jeito que foi feito aqui. Então, por isso que deu uma diferença de 801,79. Salário por fora. Com a confissão do reclamante sobre os pagamentos por fora feitos ao reclamante, bem como as provas apresentadas, o juiz determinou que realmente foram pagos ao reclamante salários por fora da folha de pagamento, correspondente a R$ 704 a partir de outubro, tá aqui, e 800 a partir de novembro. Então, novembro e dezembro foi 800. O juiz julgou que esses valores fossem integrados no cálculo da liquidação, para que o reclamante tenha direito sobre as férias dele e também 1/3, né? Conforme a tabela 5, bem como os depósitos de FGTS, valores extras de salário acrescidos da multa de 40%. Então, para que a análise fosse da melhor interpretação, as férias acrescidas de 1/3 foram incluídas na tabela 5, juntamente com o salário comprovado em folha por haver uma apuração conclusiva. Vamos ver a tabela 5. Férias proporcionais acrescida de 1/3. Está aqui, ó. Está aqui, 1.420, que é as férias proporcionais, 9 meses, mais 1/3 de férias, 1.420. Está aqui. Né? Sendo que o perito apurou, porque fez sobre 10 meses e 10 meses considerando o salário de R$2.000. Tá, tabela 7. FGTS sobre o salário por fora. Então ele está calculando só o que foi por fora. No primeiro mês foi 700, o mês 11 foi 800 e o 12 foi 800. O 13º, que é proporcional, como que ele achou esses 200? Vou ver se fala aqui. 13º, salário base e FGTS do mês. E o mês de janeiro. Confuso esse, mas vamos lá. Sobre os valores extra folha de pagamento, também foi calculado o valor devido de FGTS a ser liberado ao reclamante, condizentes a cada mês em que aconteceram efetivamente. Desta forma, conforme o período determinado pelo juiz, calculou-se FGTS dos meses de abril a janeiro de 15. Com isso, pôde-se observar uma diferença em comparação com a apuração do perito, o qual utilizou outro critério no seu cálculo. A partir dessa análise desses cálculos, apurou-se uma diferença de 64.
A diferença foi do quê? De um mês. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo, tá igual, tá igual. Ele apurou o mês de fevereiro, perito. E por quê? A partir dessa análise, desse cálculo, apurou-se adicional. Vamos lá. Tá, vamos avançando e a gente vai ver. Foi condenado o reclamado a indenização de grau médio de insalubridade, com base no salário mínimo nacional. Que não era o 880. Com reflexo de férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º, horas extras e aviso prévio também, e FGTS. Então, quer dizer, a insalubridade ela faz parte da composição do salário. Então, ele incide automaticamente todos esses itens dentro também do cálculo, né? Isto pelo... Deu foi ruim para esse empregador aí, hein? Como é? Deu foi ruim para esse empregador aí. É, com certeza, né? Mas isso, se a gente for ver, hoje diminuiu muito, mas ainda tem muito, né, empregado que você sai, não faz acerto, não paga, né? Principalmente hoje com a questão do e-social, né? Os colaboradores que estão, né, que são pertinentes a esse, principalmente na área, né, na área doméstica, né, serviços assim domésticos, essas coisas, tem acontecido muita reclamação e tem sido ganho de causa. Então, ele fala, isso pelo fato do reclamante ter utilizado tintas diversas e thinner para executar seu trabalho. Então, quer dizer, tem uma insalubridade aí que causa, né, e aí ele faz também referência a essa incorporação desse adicional nas verbas rescisórias. Caracterizado como um grau médio de insalubridade, de acordo com o laudo técnico pericial emitido por um profissional da área de engenharia mecânica e segurança do trabalho, que foi anexado ao processo e serviu de prova para a sentença, como também foi baseado na norma R15, conforme já fora citado no subcapítulo desse estudo. Aí é dentro do processo, né? Isso foi dentro do processo. O juiz defere ainda no pedido de retificação para anotação do trabalho insalubre. Então, adicional de insalubridade em grau médio. Então, salário mínimo, que era na época, 20%, valor devido, horas extras, 50% foi calculado, né? O valor da hora extra, 50%, e o valor a pagar, que é 144, mais os 39 e... quanto que dá isso aqui? Mais os 39... deixa eu ver, 144,80... 183,17. Esse menos esse. 38 e 37. Valor a pagar, 144. Valor a pagar, apurado do período. 137, 148, 148. Ele não colocou a quantidade de horas aí, né, professor? Colocou só o cálculo, por isso que não dá para saber. Só o valor, né? E ele nem especifica. Aí fica difícil o entendimento e tipo assim, para depois a gente fazer uma dessa, tem como pegar um modelo para a gente poder sim. comparar, né? Sim. Não, mas a proposta minha é vocês entenderem o que tem que ser feito. Você tá entendendo? Ah, tá. Porque aí depois você vai passar um mais simples pra gente poder fazer e conseguir resolver, né? E para vocês entenderem a proposta desse primeiro exercício é essa, é a gente tentar demonstrar o que foi feito,
né? Aí depois nós vamos fazer um caso concreto de realmente um estudo para fazer um caso, né? E aí a gente vai fazer em conjunto, vou fazer com vocês. Ok? Me avisem aí quando tiver a aula para acabar. Ah, não, já falta 10 minutos. Então, a proposta inicial era essa, para a gente tentar apurar. Então tá, mas beleza. Então, quer dizer, no mês 4, ele teve direito, o perito não apurou, porque o perito ele começa a trabalhar baseado no mês de maio, né? E observa que ele faz o mês 2 também, de 15, né? Que deve ser estranho, né? Mas ele deve ser o aviso prévio, né? Porque aqui, ó, aqui ele calcula também o FGTS, né? Mas ele não calcula férias nem 13º, né? Porque deve ser o aviso prévio, mas nós vamos chegar, vamos descendo aí que a gente vai vendo. De acordo com a fundamentação, trata sobre a utilização de tintas e tintas. Ah, tá, já vimos. Não vimos. Também foi deferido em sentença o pagamento de insalubridade, onde o serviço considerado de 20%. Está aqui, ó, né? Adicional de 20%. Ainda conforme a sentença, calculou-se as horas extras, 13º salário, aviso prévio e período retificado na CTPS, devidas às insalubridades reavidas ao empregado. A quantidade de horas trabalhadas extraordinariamente foram extraídas dos documentos apresentados pelas partes e anexados ao processo. No 13º salário de 2004, nas férias proporcionais, acrescidas de 1/3, e no aviso prévio foi apurado o reflexo de horas extras através de uma média, pelo número de meses de serviço. E para fins de apuração do valor da hora extra, aplicou-se o adicional de 50% da hora extra noturna, mais um adicional de 20 para efetuar o cálculo do reflexo. Com os cálculos de liquidação justificados, observou-se que houve algumas diferenças na medida em que foram realizados os cálculos mês a mês. Por fim, totalizou-se uma diferença de 125,60. É o que está aqui, ó. 125,60 menor. Né? Em relação aos valores apurados pelo perito contador. Os períodos em que houve diferenças mais relevantes foram em abril, que foi o primeiro mês, ó, né? que o perito não apurou, como eu falei, ó, tá aqui, ó, e depois o mês 2, tá aqui, ó, que o perito apurou, né? E não foi feito nada. O perito está aqui, apurado, 157. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Os períodos em que houve diferenças mais relevantes foram em abril e fevereiro, e no 13º, onde o perito utilizou outro critério na consideração dos mesmos. No entanto, o juiz determinou na sentença que o período fosse de 1/4 a 5/1, incluindo o aviso prévio. Portanto, não calcula-se também sobre o 13º salário de 2015. Portanto, não calcula-se também sobre o 13º salário de 2015. Aqui. Por isso também que ele apurou o FGTS aqui, ó. Então, vê. Tá. Multa prevista. O juiz estabeleceu na sentença que deve ser pago pelo reclamado uma multa de 50% de acréscimo sobre as verbas rescisórias devidas, que é a situação desse processo na verba referida. Então, é as férias, mais o saldo de salário, que dá 1.700, mais a multa, que deu multa de 50%, apuração do perito, multa de 50%. Deixa eu ver onde está esses 870. Tem aqui. Onde que está esses 800 aqui? Ah, 50% é a multa. Então,
1.700 é o que deve, mais 50%. Aqui, ó. Divide esse daqui por 2. Né? E o apurado pelo perito foi 1.305. Então, que dá uma diferença. Alguém está tentando participar. Fecha a caixa, tá. Então, dá uma diferença de 428,66. Beleza. Em concordância com a sentença, inseriu-se na tabela 9, essa tabela 9 está para trás, o montante devido referente às verbas rescisórias, aplicando sobre tal a multa de 50%. Por isso que inseriu aqui. Horas extras, mais, não sei, mais a multa, por isso. Cara, que coisa. Aplicou-se o adicional de 50%. Não, peraí. O juiz estabeleceu na sentença, com base que deve ser pago pelo reclamado, uma multa de 50% sobre as verbas rescisórias devidas, que é a situação. Em concordância com a sentença, inseriu-se na tabela 9 o montante devido referente às verbas rescisórias, aplicando sobre tal a multa de 50%. Utilizou-se nesse cálculo o valor do saldo de salário, referente a janeiro de 2015. O valor devido de férias acrescido de 1/3 constitucional. Podemos verificar que houve divergência em relação ao apurado. A diferença apurada na tabela 6, por fim, conforme a tabela 9, houve uma diferença de 428,66. Mas mesmo assim, tabela 9 não tem essa diferença. 1.420. Deixa eu ver aqui. Tabela 9. Só se somar esses valores aqui, se tem que ver quanto que vai dar. Deixa eu somar aqui para a gente ver. 135,70, 148,72, 187,33, 148,77, 193,71. 144,80. 144,80, 113,84, 157,60, 157,60, 26,27, 95,21 e 172,67. Acho que é muito mais. 2.071. Mas o valor a pagar. 5 vai dar 183,797. 144,80, 148, 187, 4893, 144, 144, 123,99, 26,27, 179,93, 174,35. Somatório 1946. Não é. Vamos embora. Vamos ficar perdendo tempo não. Onde que eu parei? Aqui. Em concordância com a sentença, inseriu-se na tabela. Utilizou-se nesse cálculo o valor de saldo de salário referente de janeiro de 2015 e o valor devido de férias, acrescido de 1/3 constitucional. Podemos verificar que houve divergência em relação... Tá estranho, né? Porque, na verdade, aqui, ó, o que eu entendi? Que é o saldo de salário mais as férias, tá certo? Tá aqui, ó. Então, dá 1.700. E a multa é 876. Então, quer dizer, é a soma desses dois ainda. É a soma desses dois valores. Né? Eu estou encerrando. Hã? A aula está encerrando. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui.
total aqui. Deixa eu ver se falta. Está quase no fim. Tá, eu estou olhando aqui agora, eu já abro uma outra aba lá pra gente. Então, o que eu entendi aqui. Acabou. Então vamos lá, dando continuidade. Estão visualizando aí, né? E ouvindo também? Sim. Beleza. Então, pelo que eu entendi aqui, porque o valor devido é de décimo de férias e mais o saldo de salário, né? E mais a multa, 50%. Então seria a soma desses dois valores. E o perito apurou 1.305, que só deu a diferença desse, que é para os 1.757. Mas vamos lá. Multa prevista. Em sua fundamentação, o juiz determina a multa prevista, que refere-se ao não pagamento das verbas rescisórias, dentro do prazo estabelecido por lei. Desta forma, aplicando a multa de 160 PTMs, bônus do Tesouro Nacional, no valor equivalente ao seu salário, corrigido pelo índice. Então, 2.000 salário, insalubridade 20%, valor total 2.157,60. Apuração do perito 2.427,85. Agora uma diferença de 220, 270,25. Foi instituído pela lei o BTN, sendo o seu índice de atualização, o IPC. Porém, o BTN foi extinto pelo artigo da Lei 8.177/91. Sendo assim, a multa atualmente é equivalente ao valor do salário do empregado. Em observação à tabela 10, calculou-se para fins dessa multa, devida ao reclamante sobre o salário base, acrescido do adicional de insalubridade devido, o qual integra o salário. Visto isso, foi apurada uma diferença de 270,25 em relação ao cálculo do perito. Mas esse coisa aqui está muito estranho, porque aí ele não mostra o cálculo do perito, né, que ele tinha que ter mostrado. Mas beleza, como eu peguei esse processo só para a gente analisar o que nós temos que fazer, não, né, se adentrar principalmente ao resultado. Mas é interessante, professor, isso aí. Sim, não, mas a gente vai ter outros exemplos, e aí os exemplos eu vou ter esse cuidado para a gente realmente seja o correto, certo? Até o próprio nosso exercício, ele é correto. Juros e correção. Os juros e correção monetária foram utilizados para atualização dos débitos trabalhistas, com vigência no momento da liquidação, conforme estabelecido na sentença. Assim sendo, o perito contador atualizou os débitos conforme a TR, até 1 de agosto de 2017, sendo aplicado sobre os valores atualizados
1% ao mês de juro, e a partir da data do ajuizamento, sendo 21 de junho de 2015 a 1 de agosto de 2017, data da liquidação. Né? Lembra que tem os juros lá, 1%, juros simples, né? Daquele exercício que nós fizemos na prova. Retenções legais. A reclamada foi condenada a recolher contribuições previdenciárias sobre a diferença dos valores devidos de salário, como também efetuar a retenção e o recolhimento do imposto de renda sobre os valores tributáveis da condenação. Os honorários advocatícios, conforme definição em sentença, haverá pagamento por parte da reclamada. Então a empresa ainda vai ter que pagar os honorários dos advogados de 15% sobre o valor que ela for condenada. E despesas de viagem. Sobre as despesas de viagem, não foi deferido em primeira instância, pois o reclamante alegava ser almoxarife. Então ele trabalhava como Desta forma, não cabia sua função de fazer trabalhos fora da empresa. Então, quer dizer, ele disse que fez viagem e não foi aceita porque o empregador disse que ele era almoxarife e ele não tinha, né, essa função. Mas, com testemunha a favor, colega de trabalho, foi aceito como prova verídica e parcialmente diferido. Então, quer dizer, ele tinha testemunhas, né, provas, alguma prova contundente. Lembra que eu falei muitas das vezes fotografia, gravação, tudo isso hoje, né, é considerado uma prova. A reclamada recorreu da decisão e o juiz deferiu parcialmente, em segunda instância, condenado a reclamada a pagar o valor de R$200 a título de hospedagem semanalmente, 80 a títulos de refeições semanalmente, diárias de R$ 27,52 cada, e 120 mensais a título de transporte. O reclamante alegava fazer em torno de 7 viagens a trabalho por mês para montagem de imóveis e não recebia reembolso por parte do empregador referente às despesas. Porém, o reclamado contestou, alegando que metade dessas viagens seria feito com o veículo da empresa e que a reclamante haveria viajado no máximo 6 vezes em todo o período de trabalho. No entanto, ao contestar a reclamada, não impugnou especificamente e o juiz não considerou totalmente sua versão. No entanto, ao contestar a reclamada, não impugnou e o juiz não considerou toda a sua versão. Sendo assim, a falta de mais elementos probatórios, o juiz arbitrou que a reclamante efetuava viagens a Porto Alegre uma vez por semana, com viagem de ida em um dia e de retorno no dia seguinte. Então tá aí, ó. Semanas ao mês. Refeições diárias, transporte total. Vamos ver como é que ele calculou esse 4 e pouco aqui. 4,49. Hospedagem, que é esse, mais esse, mais esse. Dá 300. Hospedagem. Mais refeições. Ele não demonstra, né? O número de semanas foram verificados mês a mês, de acordo com o calendário. E aplicado a regra de 3 para apurar o número de dias equivalente a 7 dias para 10, convertido em números decimais para a realização dos cálculos. Analisando a tabela 11, nota-se diversas diferenças com os valores calculados em comparação aos valores apurados. Pelo perito. São diferenças resultantes de uma média geral utilizada por parte do perito, arredondando a média de semanas por mês.
No entanto, que é esse zero aqui, ó, esses 4,28, 4,49, 4,20, né? No entanto, julgou-se prudente calcular a média exclusiva de semanas para cada mês, levando em conta que o número de meses não é alto, sendo possível utilizar o critério de calcular em cada mês sua média de semanas. Outras divergências relevantes é a consideração do período observado pelo perito, que está em desacordo com a sentença, resultante em uma diferença total de 1.050. Né? Que lá, ele calculou o mês 1, o mês 2, só o valor. E o mês 4, o perito não computou. Né? O perito não computou. Tá. Dando uma diferença de 1.050,29. Danos morais. Referente aos danos morais postulados pelo reclamante, também fora deferida em segunda instância, sendo determinado pelo juiz a indenização por danos morais devido aos atrasos no pagamentos mensais pelo empregador ao empregado durante o período de trabalho, sendo o valor desta indenização de 3.000 atualizados monetariamente. E o resumo dos cálculos. Né? Então, a tabela 12 apresenta de maneira resumida as diferenças em relação aos cálculos do perito, conforme apurado anteriormente. Né? Então, ele tem lá o período sem registro, 73 e 33, que é a tabela 1. Ele posiciona todos os valores, né? Então faz. Isso daqui, né, como eu falei lá no início, é denominado os papéis de trabalho, que é onde ele faz todo o trabalho dele. Então lá, ó, na tabela 1 houve uma diferença de 73. Né? E assim sucessivamente. O que foi negativo, o que foi positivo, às vezes ele recebeu a mais, né? O que foi a mais, o que foi a menos, tá aí. E totaliza um valor de 2.000. A partir do resumo, é possível concluir que houve divergência dos cálculos em comparação aos cálculos apresentados pelo perito, apurando-se uma diferença total de R$ 2.518, que deveria ser pago a menor ao reclamante desse processo trabalhista. Né? Então, quer dizer, resumindo isso, houve um pagamento a menor de 2.518. E aí desencadeou o processo todo que foi analisado. Beleza. Para nós, o que eu quero, a minha proposta de hoje era nós analisarmos essa circunstância toda. Né? Que é, o que está escrito, o que foi apurado, o que foi levantado, o que realmente foi pago. Né? E aí a gente verifica ainda, né? Porque se você for ver, tem mais, né? Porque aqui ele não recebeu as, deixa eu ver se está lá, as verbas rescisórias, né? Um período sem registro, férias, FGTS, adicional de salubridade. Cadê o valor que é o saldo de salário, né? do mês de janeiro? Né? 3, 4, ó, aqui ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê? Deve ser a planilha 4? Vamos ver a tabela 4, o que fala. Vamos lá, mais nem. Verbas rescisórias, né? Tabela 4, que é o saldo de salário apurado. Então quer dizer, ela não está aqui, ó, tabela 4. Tabela 3, tabela 4. Então quer dizer, o que eu quero mostrar para vocês é, nesse conteúdo nosso de hoje, que várias são as razões que vão ter que ser analisadas numa circunstância de uma perícia, num processo de perícia. Né? E aí são os nossos papéis de trabalho que vão nos subsidiar a nossa descrição do nosso parecer ou do nosso laudo, né, de acordo com o que nós vamos estar executando, se somos perito contador ou se somos perito contador assistente, vai depender disso. Não muda em nada, porque um faz, o outro também faz, ou faz em conjunto, até como a gente já viu, e muitas das vezes isso vai se dar. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse conteúdo de hoje é essa situação, né, demonstrar esse fato, né, do que ocorre e como que tem que se proceder.
a análise, nós vamos ter que fazer então esse comparativo, e aí aqui, como a gente não demonstrou, né, para entendimento tem que ser demonstrado. Agora, e que vai constituir o papel de trabalho do perito, né, que vai constituir esse papel de trabalho. Então, essa era a proposta para hoje. Eu quero, como vamos dizer, uma tarefa para vocês, né, para amanhã, ou no meu zap ou no meu e-mail, quanto antes melhor, para mim tentar até fazer um consolidado, de que vocês pontuem, itens importantes que foi averiguado dentro desse contexto que nós vimos. Né? Então, tudo é importante, lógico que é importante, mas então quer dizer, o que é importante? Eu queria que vocês enumerassem para mim, né? Cada um dos colegas. Então vai ser atividade, né? Vou até colocar no zap, no grupo, a atividade do capítulo 7, pontuar os pontos que foram importantes no descricionário do processo analisado no capítulo 7. Mandar no WhatsApp, professor? Mas eu vou formular uma atividadezinha, só para ir, caso vocês queiram já ir fazendo isso, né? E vai mandar por WhatsApp. Mandar ou por e-mail, no WhatsApp ou no e-mail, tá? É isso, né? Então a proposta era essa, para a gente entender, para vocês lerem, dar uma estudada, dar uma lida novamente, caso vocês queiram, né? Para averiguar, você vê tanto de ponto que impacta dentro de um cálculo. Então, quer dizer, aqui foi uma situação em que ele não registrou na data correta, porque ele informou que ele perdeu a carteira, né? Houve um extravio da carteira e depois foi reencontrado, que lógico, isso é uma forma de, né, burlar a legislação e ir procrastinando o registro do funcionário. Então, você fez dessa forma e aí depois o juiz determinou uma situação e você fez o cálculo efetivamente do que aconteceu. E aí depois o juiz vai decidir isso lá depois na demanda, certo? E aí, então, para vocês entenderem esse processo todo. Se está certo, se está errado, vamos pegar um outro caso. E depois, amanhã ainda, nós vamos ver uma outra situação, também dessa maneira, né? Para aí depois a gente começar a fazer uma atividade mais pontual sobre isso. Beleza? Era isso então que eu queria para vocês aí, para vocês derem uma analisada nessa situação aí. Beleza, professor. Boa noite. Ok? Tiver dúvida, quiser perguntar, estou à disposição aqui. Tá bom?